A nós, Alexandre Lino, pedindo passagem para que nessa próxima meia hora o Canal Esportes faça a sua alegria. Afinal de contas, nós somos o melhor programa de esportes da TV Alagoana. E a gente está naquele clima, né? Final de Olimpíadas, acabou. Nesse caso, diferente dos anteriores, daqui 3 anos tem de novo. E em muitos casos fica aquele vazio. E agora? E os esportes olímpicos? Onde é que eles vão parar? A gente está acostumado, né, a consumir futebol, muito futebol e mais futebol. Só que existem outros esportes e o Brasil fez bonito nas Olimpíadas, bateu seu próprio recorde de medalhas, com medalhas no judô, no surf, no skate. É muita coisa que deu alegria a todos os brasileiros. Então, a gente tem que lembrar, sim, que existem outros esportes. E, neste programa de hoje, o Canal Esportes vai falar de quê? De handebol. Aguarda um minutinho, fica aí, porque está começando agora o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Depois deste início, deste preâmbulo, desta abertura incrível, vamos deixar de enrolação e vamos falar do que interessa, porque a gente quer saber de bola no gol, a gente quer saber de handebol, bola com a mãozinha no gol. É isso mesmo. E aí eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Mar, ele, Manuel Aniel, vice-presidente da Federação Alagoana de Handebol, a Andréa Bonfim, coordenadora do handebol do CSA, do Azulão, e Ricardo Moraes, vice-presidente de esportes olímpicos do Galo da Praia, do CRB. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar de handebol, começar pela federação, depois eu vou passar para a boa e velha e tradicional rivalidade que não existe só no futebol. Hoje o assunto aqui é handebol. Meu querido Manuel, seja bem-vindo. Primeira pergunta, como está o cenário do handebol alagoano hoje em dia? O cenário do handebol alagoano, ele está muito, assim, nós estávamos parados, mas vamos voltar agora para o nosso campeonato, previsto para início de setembro. E também temos perspectivas muito boas, né, com os 2 clubes que estão aqui, de fazermos bons campeonatos brasileiros, né? Então vamos para o Campeonato Brasileiro, vamos lá com chance de medalhar. Em 2019 conseguimos medalhar na categoria cadete, que nós realizamos aqui em Maceió, né, com o Clube CSA, que foi o nosso representante em 2019. Então, nossa perspectiva é muito boa para isso. Então, nós estamos com as seleções, né, com o apoio dos 2 clubes, com a parceria com os 2 clubes, estamos com as seleções para poder a gente ir fazer bonito fora do nosso estado. Hoje a gente teria um número, assim, vocês conseguem saber quantos estão praticando handebol em Alagoas? Não, porque são muitos clubes assim, separados, entendeu? Segregados. Por exemplo, nós temos clubes amadores só de handebol. Então, tem muitos atletas lá, então sabe quantificar quantos atletas estão dentro desses clubes. Mas se eu pegar o cadastro que tem na confederação, tem mais de 159 atletas. Lá no cadastro que a gente tem um cadastro, tem um programa na confederação e tem os atletas que foram já federados ou por federados. Então, são mais de 159 atletas que estão lá. E já que é o CSA que representou o Alagoas no último campeonato, vamos falar com a Andréa. Andréa, muito bem-vinda. Como é que está o cenário, já que eu perguntei do handebol, da federação, de todos os clubes e do CSA? Está como? Olha, eu acho que a gente tem vivido, assim, momentos bem diferentes do que a gente costumava viver no cenário do handebol. Apesar de ser o esporte mais praticado nas escolas, a gente não tinha essa organização aqui em Maceió. Nós iniciamos, de fato, em 2019, quando fomos sede da competição do Brasil, cadete, masculino, e ficamos muito felizes quando eles conseguiram o 3º lugar, a 3ª colocação. Esse foi o pontapé inicial do CSA nos jogos de quadra, nos esportes de quadra. Então, daí em diante, nós trouxemos um professor de Recife e começamos esse projeto.
Hoje nós temos 80 atletas jogando handebol no CSA. Entre masculino adulto, juvenil, júnior e adulto feminino. Em torno de 80. Então, isso para a gente é muito bom. Eu acho que não tem ainda um clube que tenha essa quantidade de atletas praticando a atividade. E agora, para a nossa felicidade, eu acho que é fruto do trabalho, foram 2 anos de trabalho, apesar da parada na pandemia, nós vamos representar o estado no Brasileiro de Clubes. Né? O Júnior viaja agora em setembro. Para a gente isso foi maravilhoso. É o empenho de todas as atletas, porque treinam todos os dias, a dedicação dos pais que as apoiam, o clube que por trás nos dá o suporte que a gente precisa. Nós iniciamos hoje uma campanha para tentar ajudar assim, financeiramente algumas atletas que não dispõem de recurso para custear a própria passagem. Então, isso para a gente é muito válido e o abraço do clube foi muito importante. Não é que o CSA não dá, claro que dá, né? A logística de uma competição não é apenas a passagem aérea e a hospedagem, tem todo um contexto por fora disso e a gente tem tido esse apoio. A gente vai falar já um pouquinho mais dessa campanha, porque essa campanha é importante. Hoje eu conversei com o vice-presidente do CSA, o Marco Coelho, que pediu, dê destaque ao trabalho que a Andréa Bonfim faz com as meninas e os meninos do CSA, porque a gente tem muita coisa boa sendo feita aqui no Azulão. Eu tenho certeza disso, também tenho certeza que lá no outro lado, o CRB também tem feito um bom trabalho, está sob nova direção e o Ricardo vai explicar para a gente aqui qual o cenário hoje do handebol dentro do CRB. E é uma satisfação estar aqui, né? Falar em esporte olímpico dentro dos clubes aqui de Alagoas é muito prazeroso, né? É um desafio, porque você tem sempre a mentalidade de que o futebol, né, os clubes existem só por causa do futebol, e o handebol em Alagoas, a Andréa pode falar com mais propriedade, né, sempre foi muito forte. Eu fui um atleta de basquete, né? Jogava a modalidade, não digo que eu seria um atleta, mas eu fui atleta de basquete, mas o handebol sempre foi muito praticado em Alagoas, muito forte. E eu vejo, e a gente tem percebido isso a nível nacional, a nível mundial, né? O Brasil chegou a ser campeão mundial de handebol, né? Teve uma boa participação nas Olimpíadas e a gente percebe esse esporte cada vez mais sendo praticado. E dentro do CRB a gente tem tentado, a nova diretoria, com a proposta de incentivar as categorias e as modalidades olímpicas dentro do clube. Não é? E o handebol é uma delas. Né? No masculino, no feminino, a gente tem uma equipe de handebol lá de Santana, o professor trabalha Santana do Ipanema. A interiorização do esporte é muito, muito importante. Então, dentro das condições e das possibilidades que não são fáceis, né? A Andréa pode falar, o Manuel aqui, para você conseguir incentivo e apoio para o esporte olímpico, a dificuldade ela é muito maior. Né? Mas a gente acredita que com trabalho, com empenho, com dedicação, a gente vai conseguir fazer o esporte olímpico, que está bem na mente da população, né? Da sociedade, porque acabou as Olimpíadas e é um momento importante para que a sociedade, o torcedor principalmente, ele não perca não tire da sua mente a importância de que o clube ele seja também conhecido e cresça nas outras modalidades além do futebol. Interessante, eu até o gancho da minha próxima pergunta, que será a mesma para os três, porque a gente, como é um programa temático, vamos promover esse debate. Como é que para concorrer, acho que a palavra tem que ser essa mesmo, com todas as dificuldades, o handebol com o futebol? Vice-presidente Manuel, me explica aí. É muito complicado, né? Como foi falado aqui, nós não temos incentivo. A própria seleção, ela não tem muito incentivo. Então, a própria confederação hoje, ela passa por dificuldades, né? Então, tem alguns falta de patrocínio, que o presidente foi eleito esse ano, né? O nosso presidente Felipe Casão, da confederação. Então, ele está atrás justamente disso, de patrocínio, para poder fortalecer o handebol brasileiro. E nós, enquanto federação, também temos que ter e tentar alavancar, como disse. Como eu falei, em 2019 nós somos terceiro melhor no cadete, mas também nós fizemos
um grande campeonato, né, o zonal na Liga Nacional no adulto. Então a gente juntou uma equipe em uma semana, né, porque a Alagoas tinha que participar com o apoio que aí dessa vez foi do CRB na Liga Nacional Adulto 2019, juntou e conseguiu o time que foi campeão do zonal, ele perdeu para nossa equipe, né? Então, para a equipe aqui que foi representada pelo CRB. Então, o handebol, ele realmente, através dessas campanhas, então, a perspectiva de medalhar e ser bom no brasileiro é isso, para poder trazer recursos e apoio financeiro dentro do próprio estado de Alagoas. E, André, o que você pensa sobre isso? Essa sua pergunta, a concorrência, ela é... Desleal? Ela é muito desleal, pelo menos hoje, nesse cenário, sim. O handebol tem uma dificuldade muito grande ainda, porque principalmente aqui no nosso estado e em Maceió, a gente tem 2 times, 2 clubes, CSA e CRB, que são de futebol, né? São clubes futebolísticos. A gente, para conseguir colocar o esporte de quadra, não é fácil, mas ele está acontecendo, né? A gente está trazendo, está resgatando isso. A federação tem feito um trabalho excelente. E a gente precisa acompanhar. Daqui a pouco vão surgir outros clubes com esse apoio por causa dessa visibilidade. A gente precisa mostrar o que a gente tem feito. Não adianta a gente treinar e não participar de nada que seja de relevância. Eu acho que essas competições nacionais que vão aparecer, é muito importante que CSA esteja, que CRB esteja, que tenha outros clubes aqui que depois tendem a aparecer, também participem. Porque isso eleva o nosso esporte e dá credibilidade até para um parceiro apoiar. Não é? Eu acho que o mais difícil da manutenção do handebol são os apoiadores. O clube dá o básico porque ainda não tem a cultura do esporte olímpico. Isso está sendo disseminado. Há 2 anos atrás começou com o CSA. E é trabalho todos os dias, é uma luta árdua para que a gente consiga imbuir no empresário, no gestor, de que a gente também pode contribuir e também ser. Nós hoje somos o 2º esporte do clube. O primeiro é o futebol, depois é o handebol. Então isso para a gente tem sido muito legal. E o apoio que o clube tem nos dado também está sendo muito bom. Ainda é pouco, claro que sim, mas nós estamos no começo do nosso trabalho. É importante. Pois é, palavras importantes. Ricardo, e a sua opinião? Você que tem... Você toma conta de vários esportes, a gente tem que lembrar isso, que também enfrentam os esportes olímpicos. Não apenas o handebol, o voleibol, a natação, a ginástica rítmica, vários esportes olímpicos enfrentam dificuldades. Exatamente. Eu peço permissão até para fazer uma digressão histórica aqui. O CRB ele não começou com o futebol. O CRB ele começou com o remo. Lá em 1912, teve polo aquático, depois que veio o futebol. O CRB tem uma história riquíssima no voleibol, década de 60 principalmente, um histórico de uma série de títulos estaduais que está no Guinness Book em títulos estaduais no voleibol. Então, é uma história que a gente quer resgatar e eu acho que foi perdida, né? O CSA também está vindo agora fortalecer as modalidades olímpicas para que a gente possa mostrar ao torcedor que os nossos clubes não existem só pelo futebol. Claro, nós somos torcedores de futebol também. Hoje a gente tem uma diretoria do CRB que veio praticamente toda da torcida, uma série de conselheiros, mas que entendem que o clube é muito maior do que o futebol. O torcedor tem que entender que muitas vezes aquela ideia de que tirou o recurso do time, às vezes o time pode não ir bem em determinada competição, como eu conversava aqui com o André, e o torcedor cobrar, porque tirou o dinheiro do futebol. Na verdade, as modalidades olímpicas correm atrás do seu próprio investimento. Não se retira hoje dinheiro do futebol para se aplicar nas modalidades olímpicas do clube. Os professores, os coordenadores, como a Andrea é do handebol, o Djalma não pôde estar aqui, mas ele é o coordenador do handebol do CRB, né? Está na Confederação Nacional de Handebol. Eles sabem, né, a necessidade de estar buscando recursos, buscando investidor, buscando patrocinador. Muitas vezes os patrocinadores, né, os pais das alunas que correm atrás disso, os próprios familiares, as próprias atletas que correm atrás dos seus recursos para que possam participar e viabilizar a participação nas competições. Mas a nossa ideia, eu tenho certeza, com essa parceria com a Confederação, a rivalidade que existe dentro de quadra e dentro de campo, e ela é muito grande, mas fora de quadra, fora do campo, eu acho que tem que haver uma união entre as equipes e os clubes para que a gente possa fazer com que as modalidades olímpicas elas sejam cada vez mais fortes. E aí o meu ponto agora é a questão da formação
do praticante, desde o jovem até o que passa a ser atleta mesmo, passa a se preocupar mais, não só da prática, como o André falou muito bem, na escola, mas que busca crescer, busca ser o cara ou a cara do handebol. Como é que está sendo feito esse trabalho? Há uma busca por esses talentos? A prática do handebol ela é muito disseminada nas escolas. Explica para a gente que está acompanhando aqui, que não conhece, muita gente infelizmente não conhece a realidade do handebol. A partir de que idade se começa a praticar? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso agora. Quer falar, André? Vamos lá. Eu vou falar quanto clube, né, o que a gente tem proposto. A gente não tinha categoria de base no CSA e nós começamos a trabalhar as categorias de base. Hoje nós temos o cadete que treina com a seleção, o juvenil e o júnior. O clube ele é a oportunidade do atleta dar continuidade na vida depois da escola, porque muitos aqui se perdiam por não terem mais aonde treinar ou aonde jogar. E nós do CSA estamos sim resgatando essa possibilidade de um futuro melhor, porque a gente tem muito atleta bom e as competições a níveis nacionais, elas proporcionam, quando a gente consegue medalhar, a Bolsa Atleta, que é um incentivo para que o atleta se mantenha durante o período esportivo dele. E a gente tem feito esse trabalho muito bacana de investir no nosso atleta e de trazê-lo para perto da gente para não se perder, entende, Alexandre? O atleta, quando termina a vida escolar, ele para de jogar handebol. E o clube tem esse resgate, tem essa função de fazê-lo se manter ali e, de repente, a gente tem um atleta fora daqui. Por que não? Qual é o clube que não quer promover uma evolução para os nossos atletas? Não só no futebol, mas também no handebol. Nós temos vários exemplos. E já que você falou do trabalho do CSA, vou aproveitar agora, vou mostrar umas imagens aí de partidas, de treinos. Tem muita coisa boa para quem está em casa. Vamos assistir um pouquinho do Azulão do Mutange? Ficamos com duas legendas aí. André, você pode ir comentando, até para facilitar para quem está em casa. Aí, essas imagens, nós passamos um final de semana na cidade de Murici. Queria agradecer ao prefeito e ao secretário de Esporte e de Educação de Murici. Ficamos uma sexta, um sábado e um domingo em Murici só estudando com as atletas. Foi um final de semana muito produtivo. E depois nós fomos participar de uma competição em Tamandaré. Nós levamos o júnior para participar da categoria adulto, para que eles tivessem experiência. Eles jogaram com a equipe do esporte, que é muito forte, com as equipes da própria cidade de Tamandaré, só para pegar rodagem e experiência para essa competição nacional que eles vão participar. Eu acho isso muito bacana, o apoio, o incentivo, a participação das competições. A gente precisa estar sempre, primeiro para a gente se mostrar no cenário, segundo para a gente fazer com que os nossos atletas se sintam entusiasmados de treinarem e ter o que competir, para ter um objetivo para buscar. O Bolsa Atleta é fundamental para quem tem uma perspectiva de crescimento. Olha aí, rapaz, eu sofri bastante com esses tiros de 7 metros, porque eu sou ruim, né? Eu nunca joguei bem futebol, nunca joguei bem handebol. No basquete eu arranhava porque eu era alto. Mas o Ricardo jogava basquete bem, já a gente fala disso aqui um pouquinho também. Mas aí o pessoal me botava no gol. Sofrimento. Manuel. É fogo. Eu falo mais como todo estrutural, né? Hoje a confederação ela vem com projetos muito bons. Mini handebol, que é desde a criança, né, 6, 8 anos de idade, iniciar o projeto de participar de handebol. Então a confederação está iniciando essa nova gestão e a federação tentando trazer algum espaço. Nós temos um trabalho muito interessante, André citou Murici. Murici faz um trabalho muito interessante com algumas crianças. Outras cidades também estão fazendo. Então as escolas aqui em Maceió, né, muitas escolas em Maceió também faz esse trabalho da criança permanecer
né, no esporte, desde o início lá. Alguns professores, antes mesmo no mini handebol ser implantado, já faziam esse trabalho, né, uma das escolas da Madalena Sofia, Escola SEB, então outras escolas, nós temos professores muito bons de iniciação, tanto é que nós tínhamos categoria Mirim, hoje vai iniciar um Campeonato Brasileiro Mirim, e a ideia de iniciar em Alagoas, porque Alagoas ela é fortemente ligada ao handebol, então a ideia de iniciar o Campeonato Brasileiro Mirim, que nunca teve, em Alagoas, que será em 2022, que a Confederação quer fazer, que aí vai ser a participação do CRB que está participando dessa competição, né? E a gente tentar alavancar. Então nós temos competição basicamente quase todas as categorias, só não temos no infantil, né? Participação nos nossos clubes, os 2 clubes que estão participando. E aí as escolas elas apoiam muito e realmente elas dão até a vida sair da escola 16 anos, e por isso que a gente precisa dos clubes, porque após 16 anos é onde eles se inserem nos clubes e continuam participando até terminar, até não querer jogar mais, ou então realmente não ter condição. Mas a gente tem até os veteranos que é até 50, 60 anos. A gente tem o pessoal do Master jogando. Tem o Master, o próprio Djalma, coordenador do CRB joga, né? Teve o campeonato Master aqui, a Master Handebol, que o professor Chico, que é de Santana do Panema, ex-professor da UFOL, aposentado, né? Mais de 70 anos joga ainda esse Master. É também. Aquela turma que tem a manha de esquecer o cotovelo um pouquinho mais para cima e a gente nem perceber que é falta. É a turma profissionalizada no handebol. A galera do Master gosta muito do handebol e a gente deixa, todo mundo, é como diz, foi pai de atleta, então filho é atleta, aí é pai, já é avô de atleta, então permanece pela família por muito tempo o handebol. E é um pessoal familiar mesmo que participa. Ricardo, para ninguém falar que eu sou injusto aqui, eu quero um pouquinho da sua história no basquete e vou mostrar também imagens do handebol do CRB. Deixa eu só fazer um link aí com essa situação da André do cotovelo? Não, cotovelo não. Mas da prática nas escolas. Eu acho que quanto mais cedo os clubes se aproximarem das escolas, essa ligação, para que possa haver um vínculo, né, entre escola e clube, né, mesmo antes do juvenil, né, de acabar a idade escolar, para que você crie essa identidade do torcedor, porque muitas vezes aquele aluno, aquela pessoa não gosta do futebol ou não vai ser atraída ao clube pelo futebol, mas pode ser atraída pelo handebol, pode ser atraída pelo basquete, pode ser atraída pelo voleibol e se tornar um torcedor do clube por esse esporte. E aquela ideia também, né, André e Manuel, que o nosso esporte amador, principalmente, ele forma cidadãos. Mais do que atletas profissionais, ou cheguem a ser atletas profissionais ou de alto rendimento, mas o esporte é importante para a nossa formação, né, de caráter, o perfil, a disciplina, né, a cooperação, a superação. Então o esporte é essencial e passando para a minha vida, né, eu jogo basquete desde pequeno, ainda não aprendi muito não, né, que se eu aprendesse eu estava jogando, mas como o Manuel falou, ainda jogo no Master. O basquete também tem as categorias Masters e é importante que aconteça isso, ou que não aconteça o que a André falou, que quando acaba a idade escolar, aquele atleta deixa de praticar o esporte. É importante que ele continue praticando nas competições, nas modalidades adultas, Master, Sêniors, o que seja. A gente teve aqui o brasileiro de basquete em 2018. 2018 foi 2017. Vieram mais de 1.000 atletas, brasileiro Master de basquete. E o atleta mais velho que jogou aqui tinha 86 anos. Tinham 3 atletas com mais de 80 anos na categoria 75 mais. Então você vê o esporte, né, permitindo com que pessoas, e tem atletas mais velhos até que jogam, mais velhos, e outras modalidades, vôlei, handebol também. Então, para a formação da pessoa, do cidadão, é essencial. Então, o papel dos clubes é importante. Então, esse diálogo com a federação, né, e o diálogo extra-quadra entre os clubes é importante para que a gente fomente essa ideia, né, que o clube é muito mais do que só o futebol de campo. Vamos mostrar as imagens do CRB agora, para quem está em casa observar aí a turma do CRB. Olha aí, imagens do Clube de Regatas Brasil no handebol. Vamos lá. E a gente tem uma presença marcante das mulheres no handebol, né? A gente tem que destacar isso. Hoje eu estaria sendo injusto dizendo que a seleção feminina brasileira está melhor posicionada mundialmente do que a seleção masculina, Manuel? Não, até porque o Brasil ele já foi campeão mundial, né, em 2013, então o Brasil já tem o título de campeão mundial. A gente tem uma perspectiva muito boa de passar de fase, mas nossa chave é muito forte, tanto é que as semifinalistas 3 já eram da chave do Brasil.
mas a gente tem realmente uma perspectiva, e o feminino também é muito forte aqui no nosso estado, né? As meninas vão representando o CRB, então a gente tem uma perspectiva realmente de medalhar. Então nós temos muitas atletas boas também, tanto no CSA também, então a gente tem um grupo forte, né? Como a gente diz, a gente monta hoje em dia seleções. Nós temos seleções, eu esqueci de falar anteriormente, mas desde o Mirim, como a gente falou. Então tem seleção Mirim, infantil, juvenil, entendeu? Cadete e adulto. Então a gente formou seleções para poder a gente ir mais forte nas competições. Mas o feminino realmente é mais forte no handebol brasileiro. André, estou vendo algumas imagens aqui, CSA e CRB. Tem uma rivalidade no handebol também? Tem. Sempre tem. Na quadra tem a rivalidade, né? Mas fora dela é a parceria, porque a gente precisa ter... Um do outro. Precisa, a gente não consegue andar sozinho não no handebol. No esporte de quadra, se a gente não der as mãos, a gente não consegue fazer a diferença. Você falando em dar as mãos, eu preciso falar da ação que vocês estão promovendo. Perfeito. Explica pra gente, explica para quem está assistindo o Canal Esportes. Hoje nós lançamos uma campanha para angariar recursos, de fato, para ajudar algumas atletas que vão participar do Brasileiro do CSA. Nós temos toda uma logística para uma competição dessa. Como ela vai ser em Sorocaba, dispõe de um recurso muito maior e nem todas as atletas de um clube têm condições. A gente viabiliza algumas situações e algumas ficam por nossa conta. E aí essa campanha hoje, de fato, eu queria pedir o engajamento da torcida do CSA, da torcida do CRB, porque a gente vai para representar o nosso estado. E é importante esse apoio para que a gente consiga, de fato, promover esse momento, levar as atletas. Todas estão muito engajadas, o clube também está nos apoiando. Em tudo que a gente precisa, ele tem nos favorecido, a imprensa está nos ajudando. Eu acho que esse apoio da mídia televisiva, da rede social, é importante para esse esporte nosso que a gente está tentando difundir e fortalecer. E a gente só tem a ganhar, Alexandre. Eu acho que esse espaço que vocês abrem para essa nossa conversa, para mostrar o nosso esporte, para falar do que a gente precisa, da dificuldade inicial, é importante demais. E o parceiro que estiver nos assistindo, o empresário que tenha um handebol, que não seja do futebol, mas que queira apoiar, não deixe de fazer, porque a gente precisa desse apoio como o futebol precisa. A gente não consegue andar sozinho. Olha aí, ó, tem que ajudar o Azulão, tem que ajudar as meninas do Azulão a chegarem cada vez mais longe. Perfeito. Você que está em casa, está assistindo aqui o Canal Esportes, quer chegar junto, chega junto, entra nas redes sociais do Azulão, vai ter muita informação para você contribuir com esse trabalho do handebol. Perfeito. Para a gente encerrar, uma mensagem de cada um, uma análise de que foi essa nossa conversa, esse bom bate-papo aqui e reforçar, né, a importância do handebol e a importância dos esportes olímpicos. Eu quero agradecer a você, Alexandre, da TV Mar, né, por proporcionar esse espaço e realmente fortalecer o nosso esporte. O handebol ele precisa e merece esse fortalecimento. É um esporte olímpico que, como a gente já falou aqui, é o segundo mais praticado nas escolas. Então tem muita gente que está aí largado e o handebol pode trazer e até tirar de alguma outra ocorrência que pode acontecer das drogas e de outras coisas que o esporte ele faz esse trabalho. Ricardo, vou encerrar. André encerra por último, o André encerra, né, mulher? Eu quero parabenizar o André, o Manuel, né, pelo trabalho na Federação de handebol. Não é fácil você fazer esse tipo de esporte aqui no estado. Eu tenho certeza que eles têm feito muito bem. O Djalma, que representa na confederação. A André, que eu tenho tido contato há pouco tempo, né? Mas a gente vai fazer um link cada vez maior. E agradecer ao espaço da TV Mar, ao Viderlan, a você, Alexandre, a toda a equipe, porque é importante. É disso que o esporte olímpico precisa. E o que depender dos clubes, né, para que a gente possa valorizar esses esportes, ele vai ser feito. As diretorias vão dar o apoio. Não é fácil, mas a gente vai correr atrás e fazer com que o esporte, com que o clube seja cada vez maior, não só no futebol, mas em todos os esportes olímpicos. André, a gente finalizar. Eu queria agradecer, de fato, o espaço. É muito importante isso aqui que vocês estão fazendo pelo esporte amador, pelo handebol, a parceria de federação com o CRB, federação com o CSA. Isso tem mudado o nosso cenário. Eu acho que isso não aconteceria se a federação não estivesse tão ativa dentro do esporte como está aqui no nosso estado. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço cedido. Eu peço, de fato, que
olhem para o esporte olímpico, os gestores, com um olhar diferenciado. A gente pode fazer um trabalho bem bacana, paralelo ao futebol. CSA e CRB são os nossos clubes de futebol que podem ter o esporte olímpico difundido e conhecido nacionalmente. Quem sabe a gente não consegue promover atletas que saiam daqui do nosso clube para que tenham uma qualidade melhor, que sejam atletas profissionais. Eu acho que a proposta de um clube é essa. Eu tenho muito cuidado porque a gente mexe com os sonhos. Né? A gente tem atleta de 15 anos, atleta de 23 anos, tenho eu que já estou jogando Master também. Mas assim, a gente mexe com as perspectivas, né? A gente cria uma perspectiva de vida para essas. E eu acho isso bacana. O clube não pode deixar de apoiar, de investir e de acreditar que isso pode dar certo. Vocês estão de parabéns por esse grande trabalho que vocês fazem. E está aí na tela agora, seja um incentivador do handebol do CSA. Perfeito. Tem aí o sorteio de uma camisa oficial. Parabéns, Azulão. A gente vai encerrando esse programa temático hoje aqui no Canal Esportes. Agradecendo o trabalho maravilhoso que vocês fazem, agradecendo a você que acompanha a TV Mar, que acompanha a nossa programação e agradecendo a você que é apaixonado, é praticante, ama o handebol, um dos muitos esportes olímpicos que nós da TV Mar, do Canal Esportes, vamos trazer aqui na nossa programação, porque para a gente, Olimpíadas é todo dia, porque todo dia tem esporte na rua, na quadra, na praia, no campo. O importante é isso, é praticar esporte. Valeu! Muito obrigado e sobe a letrinha! Pois é.